Boa noite a todos. Estamos aqui para fazer a continuidade do estudo de Hebreus. Ontem a gente fez o capítulo 3. Estamos estudando essa semana o capítulo de Hebreus. Ontem o capítulo 3 falava da dureza do coração do povo que saiu do Egito, que viu os milagres, as pragas do Egito, que atingiu os egípcios, e a praga dos primogênitos, que matou os primogênitos dos egípcios. Depois, o Mar Vermelho foi aberto, engoliu o exército de Faraó. E depois ainda o povo murmurava, no deserto, no Monte Sinai. O monte foi levado ao monte, e o monte tremia, o povo não queria subir com medo de Deus, com medo do fogo que descia no monte. O monte tremia todo, se abalava. E não ouviu as palavras de Deus, queria que ouvisse através de Moisés. Depois o povo teve fome, murmurava contra Moisés, esqueceu e dizia que não podia chover carne. Deus fez chover carne, cardonize. Ficou 50 centímetros de aves no chão. E aqueles que murmuradores, ainda com a carne na boca, foram fulminados. Morreu 3.000. Porque murmuraram, dureza do coração. Fez descer maná do céu, pão do céu, que não era o verdadeiro pão do céu, que o pão do céu é Jesus. E ali, Deus falou que poderia cozinhar, cozer, amassar, fazer bolo, e foi pão. E eles murmuravam. Teve sede, Moisés tocou feriu a rocha e a água, saiu água no deserto. Tinha nuvem de glória, nuvem de dia para poupar do sol, do calor do dia, o povo, e nuvem de fogo à noite para aquecer o povo, que no deserto tinha muito calor, muito frio, quer dizer, à noite, chegava abaixo de 0 até hoje, e tinha nuvem de fogo para iluminar e aquecer. E nisso tudo, o povo murmurava, duro de coração. Chegou em Canaã, 12 espias, só 2 que glorificavam o Senhor, Josué e Caleb, dizendo que a terra era boa, que os homens eram grandes, mas não queria nada diante deles. Eles não temeram o Senhor. Murmuraram, falaram contra o Senhor, e o povo foi obrigado a voltar para o deserto, caminhar durante 40 anos. Foi 40 dias, e cada dia foi transformado em um ano. E toda aquela geração de murmuradores pereceram no deserto, foi morrendo. Só os filhos que ficaram abaixo de 20 anos, e se formou uma nova geração, entrou na terra prometida, Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, por causa da dureza de coração. E agora a gente vamos ler aqui o capítulo 4, mas antes eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoe esse povo, abençoe essas famílias, pai e mãe, filhos, sogras, avós, tias. Abençoe a família, Senhor, que Tu tem deixado na terra. Abençoe a todos, Senhor Deus. Abençoe o Brasil, lá em Brasília. Vem botando fogo lá naquela CPI, para que seja feita conforme a Tua vontade. O Brasil é cristão, é Teu, Pai. Abençoe as famílias, abençoe aqueles que estão com certa enfermidade, vem curando, Senhor. Tu tem todo o poder, for da Tua vontade, cura os cânceres, as cegueiras noturnas, as próstatas, os caroços, os caroços, em onde for, Pai. E reumatismo, vem curando tudo, Jesus. Em Teu nome entrego todos em Tuas mãos, Pai. Vem curando também visitas aos hospitais, vem curando, tirando aqueles espíritos de demônio lá nos hospitais, libertando as crianças, libertando os enfermos, Pai, conforme a Tua vontade. Vem consolando os corações de quem perdeu o ente querido. Vem abençoando também, Senhor, libertando também aqueles que são merecedores de ser libertos ali nas cadeias. Visite aquelas pessoas que foram presas lá 8 de janeiro, foram presos injustamente, libertos também, Senhor Deus.
Faça a tua obra. Em teu nome, Jesus, é que eu te peço. Amém. Vamos ler agora o Hebreu 4. A gente está falando de dureza de coração. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não em aproveitou, visto não tem sido acompanhada pela fé. A fé, gente, como estava naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus nos tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no cante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrares alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. E de novo determina em certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvir sua voz, não endureça o vosso coração. Guarda essa palavra. Eu vou voltar nela. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patente aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta, Deus, né? Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, reservamos firme a nossa confissão, porque não temos como sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui. O resto é capítulo 5. Eu vou ler três versículos, que resume tudo isso aqui que a gente acabou de ler. O versículo 7 que nos fala assim, na parte B. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçai o vosso coração. Ouvir a voz de quem? De Deus. Versículo 11. Esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Penetra a ponto de dividir alma e espírito, junto e medula, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Até aqui. Depois eu vi uma live de um pastor famoso, gosto muito dele, mas tem hora que ele erra também, como todo mundo erra, né? Gente, a Bíblia, as coisas de Deus, é para as pessoas espirituais. Antigamente, há muitos anos atrás, eu vivi isso. No Brasil não tinha divórcio. Eu vivi isso. Depois veio, não sei se foi em 88 ou 80, passou no Congresso o divórcio e veio. Tudo bem, para um homem comum, para coisa, tem muita gente que foi beneficiado com isso. E realmente, aqueles que queriam se divorciar, amém. Mas isso é para a lei para o homem. Mas a lei divina, a lei espiritual, nos fala que em casa não divorcia. Ou se divorcia, Deus não se agrada do divórcio. Se divorcia, deve ficar sozinho, separado.
Porque Jesus mesmo falou, quem casa peca, adultera. Foi Jesus que falou, não foi ninguém mais, não apóstolo nem nada, foi o próprio Jesus. Está escrito lá na palavra de Deus. A lei espiritual é diferente da lei material. Se você quer ser espiritual, Deus não escolhe mulher para você, nem marido para você. E por causa disso, da lei humana, muitos se apegaram a ela, esquecendo que eram ministros de Deus, está dentro da casa de Deus, e a lei de Deus é as leis espirituais. E muitos pastores, muitos ministros que se divorciam aí, larga a sua mulher, larga lá a sua velhinha, larga coisa para casar com uma lourinha, novinha, e muitas vezes mulher também, que larga para casar com um homem mais novo, e uma zona, desculpe a expressão, uma zona total. Sempre tem uma desculpa. Ah, porque fulano maltratava, fulana me desprezava. Isso não importa. Se você quer ser espiritual, tudo bem, você pode se divorciar. Mas a palavra de Deus nos fala que quem se divorcia e casa de novo peca. É isso que eu estou falando. A lei é espiritual. Ah, se fulano batia coisa ou se adulterava, você não ia ficar embaixo do mesmo jugo do pecado. Ele estava adulterando, coisa, você não vai aceitar isso, você separa, tudo bem, mas não quer dizer que te dá liberdade de casar de novo. Se você quer ser espiritual, tem que aguardar em Deus para Deus fazer a obra. Eu tenho um conhecido, ele agora está com 98, acho. Há 10, 15 anos ele ficou viúvo. Aí ele tinha a senhora que ele conheceu, que cuidava da mulher dele, e ela estava separada do marido. Mas ele esperou e o marido não queria dar divórcio. Mas ele esperou e Deus levou o marido dela. Ele foi subir numa árvore para pegar um fruto lá, caiu. E a mulher estava separada há muitos anos do marido. Ele não quis casar enquanto que ela estivesse ainda não fosse viúva, né? E depois, viúva, aí se namoraram, não tiveram nada antes, e casaram, e hoje tem 15 anos, acho que tem 15 anos que eles estão vivendo juntos. Fez outra casa, ele ainda, idoso, fez outra casa ainda. Deus deu força a ele fez outra casa, mora em um lugar bom, uma casa boa, deixou as outras casas que ele tinha para os filhos. Está alugada, tem muita casa alugada também. Não vou dizer o nome dele porque essa live vai para muito conhecido, o pessoal sabe quem eu estou falando. E Deus honrou. Ele é um homem espiritual. Hoje deve estar beirando 99, 90 anos, 98 anos, por aí. Mas forte, firme. Tem essa idade, mas parece que é mais firme que os filhos. Tem força, vigor físico. Hoje não está tanto, mas pela idade dele, o que ele faz, tem um vigor físico foi fenomenal. Então, o que acontece? A Bíblia, a lei, as coisas de Deus aqui, a lei de Deus, as doutrinas da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, do Velho Testamento, a Velha Aliança é lá para os judeus, o Novo Testamento para nós. São leis espirituais. E se você quer ser espiritual, tem que seguir, tem que ver. Lógico que você tem a liberdade de separar, casar, separar, casar, separar, casar. Eu conheço uma pessoa que casou mais de 7 vezes aqui, perto de mim. Quase 7 vezes, sei lá, por aí. Beirando isso, de 5 a 7 vezes. E é aquele negócio, quando contrai a pessoa é maravilhosa, é delícia, a pessoa é isso e aquilo, e daqui a pouquinho não é mais. Aí vai lá, separa e está pronto para outro. Isso é confusão. Se você quer ser, e está crente dentro da casa de Deus.
Tem muita gente que está dentro da casa de Deus, mas não vão ser salvos, gente. Não segue a lei aqui da Escritura, que Jesus falou. As leis são espirituais. Se você quer chegar a Deus, você tem que procurar ser espiritual, não ser duro de coração, como aqui no versículo 7, na parte B. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Como se endurece o coração? Você lê a palavra de Deus e entende ela, mas faz diferente. Você vai rasgar o que Jesus falou? Não é só por casar e deixar de casar, não. É outras coisas também. Não é só isso, não. Pedir perdão. Tem gente que acha que só pode pedir perdão a Deus. Deve pedir perdão a Deus mesmo. Mas quando a gente peca contra o nosso corpo e não tem o terceiro, ou seja, o marido, ou a mulher, ou o filho, ou seja lá o que for, filha, ou tia, avó, sei lá. Quando você pega contra você e Deus, seu corpo, que é templo do Espírito de Deus, você tem que pedir perdão a Deus, está tudo certo. Mas quando você peca contra aquele que você está vivendo, seja marido, mulher, se adulterou, ou se você fez alguma coisa, não é só adultério não, tem muitas outras coisas que também é pecado. Enganou, roubou, passou para trás, em um negócio, alguma coisa. Você primeiro, se for um negócio, você tem que restituir o que é que você pegou de errado. Pedir perdão e restituir. Se não tiver como restituir na hora, quando puder, restitui. Se a pessoa for perdoar, não perdoar, é problema dela. Mas aí você faz sua parte. Se você enganou, ou falou mal da pessoa, porque às vezes a gente fala mal da pessoa, né? A gente tem que ter a hombridade de chegar, às vezes falou mal da pessoa com outra coisa. O Espírito de Deus toca que você falou mal com a pessoa, você não tem que só pedir perdão a Deus, não. Você tem que ir lá e falar, ó, eu falei mal de você pelas suas costas e estou aqui pedindo perdão. Você vai perdoar é outra coisa. Homem, adulterou, pede perdão a Deus, mas vai lá e fala para sua esposa, ó, eu vacilei naquele dia, eu vacilei, eu peço perdão. Se você vai me perdoar, vamos continuar vivendo juntos, é isso que a palavra espiritual nos fala. Pedir perdão um ao outro, 70 vezes 7, não importa. Se fosse 1000 vezes 70, não importa. Não importa que você tem que ter aquele ato de ir. Pedir perdão a Deus, nessa parte, é bom. Mas pedir perdão à pessoa também. Mesmo que ela não saiba, você tem que pedir. Que ela vive em confiança contigo, debaixo do mesmo teto. É uma só carne, né? É um só osso. Então tem que saber, tem que pedir perdão. E tirar a dureza do coração. E Deus se agrada disso. Se for mulher é a parte mais frágil, mas ela também faz torpeza. Ela pecou também, ela tem que ir lá e pedir perdão também. Confessar. Se ele vai perdoar ou não, aí é outra coisa. Mas não pode ficar essa coisa, uma sombra, uma mancha no casamento. E às vezes não é adultério, às vezes falou mal, às vezes fez outra coisa. Eu estou falando dentro da família, mas também tem outras coisas, na igreja também. Às vezes você enganou, ou falou mal, ou em um negócio você fez coisa errada e a pessoa não sabe, ela foi passada para trás, mas você lucrou com aquilo, ou fez outra pessoa lucrar, seu amigo, seu conhecido, seu parente, lucrou no prejuízo daquela pessoa. Você tem que pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão à pessoa, e se puder, restituir o que foi lesado da pessoa, que é o prejuízo que ela teve. Se ela vai perdoar, é outra história. A obrigação dela é perdoar. Se ela for uma pessoa espiritual. É o caminho espiritual. É o caminho da palavra de Deus. Confessai seus pecados uns aos outros. Procurai andar em mansidão. Procurai andar
com disciplina. As leis do Senhor são leis espirituais. Muitas das vezes ela bate de frente contra a lei material, a lei do homem, da nossa Constituição aqui. Nossa Constituição fala e que você pode se divorciar quantas vezes quiser. Na lei de Deus não aceita divórcio. Mesmo que a pessoa adulterou contra você, você está livre para ir. Mas se você for uma pessoa espiritual, você vai ficar na sua, vai esperar a pessoa se corrigir e voltar para ti corrigida. Se a pessoa te agride, você se afasta, se separa, mas espera Deus fazer a obra, levar a pessoa. Eu tenho um testemunho de uma irmã que estava ali, acho que, não sei se vocês, muitos não devem conhecer, Maria Barros. Hoje ela, não vejo falar muito dela, ela tinha ponto de pregação lá na igreja dela, ela de manhã cedo fazia. Tinha uma irmã, e o marido batia nela e não deixava ela ir para a igreja. Toda vez que ela ia para a igreja, ela apanhava. E ela se fez um propósito, eu não posso continuar apanhando. Fez um propósito, Senhor, se tu queres que eu sirva o Senhor, tu vai ou converter ele ou levar ele. Mas separar dele eu não vou. Porque tua palavra diz para não é digno a pessoa ficar separando. Tudo bem, ela fez esse propósito, mas ela fez um propósito sério. Passou-se alguns dias, a pessoa lá passou mal, morreu e foi. E ela foi liberada para ir para a casa do Senhor. E o testemunho dela foi esse, eu ouvi esse testemunho. Passou alguns dias, alguns meses, não sei. Não me recordo bem, que foi há muitos anos isso. Se Deus não tinha propósito de salvação com ele, Deus preparou e levou. Mas ela foi liberada. Minha mãe, meu pai chutava a Bíblia. Ele era espírito de centro de mesa. Mas ela viveu com ele esse tempo todo. Ela ia para a igreja, ele não queria, mas ela ia. Ela era presbiteriana do Monte Sinai, lá de Niterói. Foi uma das fundadoras lá. E eu fui também durante 22 anos presbiteriano. Hoje eu não sou mais. Há muito tempo que eu não sou mais. Desde os 23 anos que eu fui para a igreja wesleyana. Depois saí, fui para a Assembleia e assim por diante. Aí o que acontece? Já passei em outras igrejas também, Batista, Comunidade. Hoje eu estou na MI, Igreja Ministério de Restauração, Internacional de Restauração. Estive também na Aliança com Cristo, muitos anos. Mas o que acontece? Meu pai, aos 70 anos, se converteu. Já velho. Se batizou na igreja. Teve a boda de ouro de minha mãe, de casamento, foi feito na igreja que ele não gostava. E depois ele se batizou. Foi para a inspeção, tudo bem. Mas ele aceitou Jesus, não importa. Morreu com os 85 anos, mas cristão. Minha mãe morreu com 95. Gente, ela passou um perrengue com meu pai, mas não se separou. Meu pai, quando era novo, as mulheres grávidas apareciam com um filho na barriga. E ela já cristã, ela não se separou. Mas aparecia na porta dela. Ela era muito nervosa, isso ela era. Eu dou testemunho da minha vida, da vida dos meus pais. Ela era muito nervosa mesmo. A gente teve muita luta, mas ela teve vitória. Tem muita gente que não quer passar a luta. Deus não escolhe mulher e marido para vocês. Vocês que escolhem. Como eu sou casado, eu escolhi. Foi Deus. Agora você tem que, quando surge a afronta, você tem que ir para os pés do Senhor e pedir o caminho, melhor coisa. Aguenta. Deus vai te dar a vitória. Igual aquela mulher lá, da irmã Maria Barro, lá, da igreja dela, que testemunhou. Não é a Maria Barro, a irmã que estava lá dando testemunho. Que o marido batia nela toda vez que ela ia para a igreja. E ela estava cheia de marca. Ela parou de ir à igreja e fez o propósito com o Senhor. Se o Senhor a libertasse, ou ele se convertia, se tivesse um propósito, ou ele preparava
ela ou levava ele. Ela foi assim, o propósito dela foi esse, ou eu levava ela ou levava ele. Ou ele se convertia ao Senhor. Deu 3 opções ao Senhor. E o Senhor fez a obra, ela não separou. Porque que não foi Deus que escolheu o marido para ela, foi ela. Porque as pessoas acham que vai converter a pessoa, aí depois de crente, embora que o povo de Deus casa entre o povo de Deus. Tem muita gente casando-se fora dos caminhos do Senhor. E também, mesmo casando dentro da igreja, não quer dizer que o cara ali é cristão. De repente, ele faz coisa errada e sai da igreja. Cara ou a mulher, que quem erra também não é só o homem, não. A mulher também erra. E muitas das vezes é a mulher que leva o homem fora da casa do Senhor. Entendeu? Porque cada caso é um caso. Agora temos na igreja uma porção de gente divorciada e casada de novo, que diz que é crente, que é servo de Deus, e pode até ser servo de Deus, crente, tudo bem. Mas tem essa parte da dureza do coração. Cada caso é um caso. Mas por causa dessa lei humana, que foi dada a liberdade da pessoa se separar, e foi muito boa, muita gente precisava se separar mesmo, mas essa lei não é a lei espiritual. Não é a lei de Deus. Não é o que Deus aconselha. Por isso que quando escolher, escolhe bem. Procura saber quem é a pessoa. E mesmo assim, quando se escolhe bem, a gente não sabe o futuro. Mas fica nos pés do Senhor. Pague o preço. E se não tiver jeito mesmo, se separe, mas fique nos pés do Senhor. Espera o Senhor. Porque as pessoas dizem que esperam o Senhor, mas daqui a pouquinho faz sua vontade. Daqui a pouquinho está indo, não espera a resposta do Senhor. O Senhor não tem pressa de dar uma resposta. Às vezes pode levar anos para dar uma resposta. Pode levar dias, pode levar um dia, meia hora. Porque cada um tem um processo. Se hoje ouvir a sua voz, aqui no versículo, não endureçai o vosso coração. Agora, no versículo 11, esforcemos, pois, por entrar naquele descanso de Deus, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esses últimos livros, capítulos, Deus está me mostrando e vai falar as coisas, os segredos espirituais dentro dos capítulos. Não sei se vocês repararam isso. Eu tenho reparado isso. Tem os capítulos, né? Tem as coisas grandes, falam muita coisa do que aconteceu no povo de Deus, mas tem ali dentro, encaixado ali dentro, tem os códigos espirituais, os conselhos espirituais. E Deus está me usando para mostrar ao povo onde está o conselho. Não é só a leitura da palavra, não é só a leitura do capítulo, mas tem ali dentro uns conselhos. Frisar os conselhos, não endureçar os corações. Muita gente de coração duro dentro das igrejas aí, gente. Só a misericórdia de Deus. Gente dura mesmo de coração. E mesmo a gente mostrando dentro da palavra que a pessoa está errada, mesmo mostrando que tem que ser assim, a pessoa não aceita. Dura de coração. Eu tinha um presbítero que mostrei ele dentro da palavra que ele estava errado, mas ele não aceitava. Ele passou vergonha na igreja dele, precisou entrar em disciplina lá, porque ele foi duro de coração, mas ele passou, continuou lá. Ele está lá, mas é duro de coração, não aceita. Passou porque veio à tona o pecado dele lá, que ele cometeu há muitos anos, mas veio. E ele teve tempo de se consertar, teve tempo de buscar a pessoa e se consertar. E às vezes a pessoa tem tempo. Igual aquela lá em Tiatira, a igreja de Tiatira, em Apocalipse, que a mulher chamada Jezabel, Deus estava dando tempo para ela se consertar, ela não se consertava. Então Deus disse que ia ferir ela e os filhos, ia botar ela numa cama e ferir os filhos dela, para o povo ver que existia,
que Deus falava existia. O profeta Israel. E que Deus estava ali, que não aceitava a prostituição dela, que ensinava o povo a se prostituir. Será que a prostituição que ensinava era o quê? Era sexo? Não. Às vezes ela ensinava coisa que era contrária à palavra de Deus. Coisas que não deve, como agora. A gente temos a lei do homem e temos a lei espiritual. Qual lei que você quer seguir? A lei do homem ou a lei do Espírito de Deus? Eu quero seguir a lei do Espírito de Deus, que está entre as entrelinhas aqui da Escritura, da palavra, em Hebreus, em Tiago, em Mateus, em Lucas, em Tito. São as leis espirituais. Está ali no evangélico todo, que Jesus falou. Dureza do coração duro entra no céu, gente. Para pensar. Reflita, coração duro entra no céu. Jesus falou, Moisés deixou de vós por causa dos vossos corações duros. Agora um homem renovado, um novo espírito, o coração molinho ou manteiga, entra no céu. Coração duro entra no céu, gente. A lei de Deus é a lei espiritual. Se você quer ser cristão, não é crente não, que o diabo também é crente. O maior crente do mundo, de todos os tempos, é o diabo. Mas foi expulso do céu. Se você quer ser servo de Deus, procurar as leis espirituais. As leis de Deus. Sei que muitos ensinam coisa diferente, como esse pastor que eu falei, que entende diferente por causa de tentar acomodar as pessoas na igreja. Eu até entendo que tem que ser acomodada, mas se eu quero o céu, quero o melhor do céu, o manar do céu, a Jesus, eu tenho que me encaixar nas leis espirituais, Jesus. Eu sei que cada caso é um caso. Eu sei que às vezes tem casos que é necessário mesmo. Tem casos que a pessoa não tem forças. Tem casos que a pessoa é tão oprimida que se torna vítima. Eu sei disso. Mas isso não é a norma. Isso não é que eu vou pôr como norma para tudo. Não posso pôr isso como norma para tudo. Eu já estudei, eu fiz em faculdade de Direito, não concluí, mas faltava algum período para concluir. Eu sei que a lei, ela tem a abrangência da lei, mas tem coisas que você tem que ver. Cada caso é um caso. Né? A lei abrange tudo, mas tem uns casos que você tem que ver com cuidado, que tem uma excludente dentro de cada caso. Tem excludentes, tem atenuantes. Vida espiritual, na lei espiritual também tem. Mas eu não posso generalizar tudo como dizer assim, separa. Isso, divorcia. Tem gente usando isso, mas a lei do homem, não a lei do espírito, para divorciar e casar de novo. Tem pastor aí que casa mais de 7 vezes. Tem um famoso aí que já casou 7 vezes. E o povo aceita. Se eu quero entrar no céu, por que há tanto escândalo dentro da palavra de Deus? Há tanta gente. A gente está pegando muito de divórcio, mas não é só divórcio, não. Não é só isso, não. É negócio, é maltratar o outro, falar mal por trás, é espírito de fofoca. É uma porção de coisa. Essa live já está ficando grande, né? É uma porção de coisa. E a pessoa não tem. Às vezes fala mal do outro por trás, cansa de falar mal por outro, mas não tem o Espírito de Deus para ir lá. Pede, aí chega em casa, pede perdão a Deus, mas falou mal do fulano, mas não tem a coragem, a hombridade, ser espiritual de chegar lá, fulano, eu falei mal de ti, não me arrependo. Peço mal, falei mal de ti com fulano, eu sei que falei errado, eu peço perdão. Às vezes até o fulano já sabe que você falou mal dele. Já te entregou na mão de Deus, já perdoou, já coisa, mas você tem que fazer a sua parte também. Se vir alguém falar mal de mim, eu tenho que perdoar. Mas também a pessoa que falou mal também tem que pedir
Perdão também, não é só pedir perdão a Deus, não, gente. Deus perdoa, mas só que a pessoa tem que fazer essa parte, confessar um ou outro. Não, o que está escrito na palavra de Deus é a lei espiritual. Porque você não pedir perdão à pessoa, o inimigo vai te usar de novo. Vai te usar de novo. E de novo. Quando você menos esperar, porque você está igual aquele ditado popular, o uso do cachimbo faz a boca torta. O homem espiritual, ele tem que controlar sua boca, como lá em Salmo 141, que fala, guarda um guarda na minha boca, vigia os meus lábios para não pecar contra ti, e não pecar contra o irmão. Não é só pecar contra Deus, é com o irmão, com o servo de Deus. São essas coisas que devemos saber, que a lei da palavra de Deus é espiritual, e muitas das vezes ela vai de encontro contra a lei do homem. Aí você tem que ver, discernir. A lei do homem fala uma coisa e a lei do espírito fala outra coisa. Você vai servir que a quem? Ao homem ou ao espírito? Lógico que você não pode ser contra as coisas do homem, mas você pode tomar uma posição do espírito, seguir a lei do espírito, de Deus. Espírito de Deus. Está aqui na palavra de Deus, medita na palavra dia e noite, para não cair, para você não cair. Foi assim que Deus falou para Josué, medita na palavra de noite. Foi só para Josué que Deus falou aí essa palavra? Não é para você também, não? Para todos nós. Medite na palavra dia e noite. Se eu de madrugada me acorda para orar, eu oro. Tenho orado. Às vezes eu leio a palavra antes de orar, porque eu tenho uma mania de orar assim. Eu lendo a palavra e paro, oro. Deus vai lembrar alguma coisa, me toca em alguma coisa, eu oro naquilo que ocorre. É assim que eu faço. Às vezes eu oro mesmo, por orar, eu converso com Deus de madrugada. Eu não tenho esse hábito de ficar ajoelhado, só ajoelho ele quando eu sinto mesmo de Deus, mas a minha oração é lendo a palavra e orando. Deus me toca, eu falo, eu vejo coisas também. Às vezes minha mente vai longe, às vezes eu estou aqui em um lugar e minha mente vai lá em outro lugar. Vejo pessoas fazendo certas coisas para interceder. Deus não faz isso também. Isso não é espiritismo não, tá? Eu tenho uma pessoa que eu falei que Deus me mostrou visão, isso, coisa, mas isso não é espiritismo? Não. Deus dá dom de visão a todos. Eu vejo o mundo espiritual. Quem é chegado a Deus, Deus dá o mundo espiritual. Uma vez Deus me deu uma visão, eu em casa, penteando o cabelo, isso faz mais de 30 anos, tá? Eu penteando em casa, estava vindo em casa para almoçar, a menina que eu conhecia, uma senhora, né? Que eu conhecia, estava em um lugar, em uma praça, questionando Deus, porque Deus perdoa, andando para cima e para baixo, igual uma pessoa perturbada, não, porque Deus perdoa quem mata, faz isso, aquilo, e Deus perdoa e salva, e ela estava naquele dilema, e Deus fez abrir aquele espelho, eu não via mais ele, via ela lá na praça, lá, andando para cima e para baixo. Eu peguei a bicicleta, em vez de ir para o serviço, fui lá, estava ela lá, andando para baixo, questionando Deus. Ela estava questionando Deus, porque Deus salva. E eu ali falei para ela, minha irmã, Deus, não existe pecado pequeno ou grande, tudo é pecado para Deus. Se você mente ou mata, é a mesma coisa. Só tem um pecado que Deus não perdoa, é falar contra o Espírito Santo de Deus, falar mal do Espírito Santo de Deus. O resto, Deus perdoa tudo, desde que você se converte a Ele, aceita Jesus. Deus te livra e te dá uma nova vida. E aquilo foi como um bálsamo no coração dela. Deus me deu aquelas palavras. E ela se converteu, se tornou-se cristã. Deus me usou. Eu estava em casa, morando na Rio Ásia, aqui em Itaboraí, e ela estava lá no centro de Itaboraí, numa praça, andando para cima e para baixo, igual a doida. Ela questionando Deus. A praça da Jardim Carioca, uma praçazinha pequena que tem lá. Que andando para baixo e para cima, questionando igual a Deus. Questionando Deus. Ela falando com Deus, questionando Deus. E Deus me mostrou eu lá,
Porque Deus usa quem? Deus não ia usar uma pessoa que ela não conhecia, usou eu. Mostrou lá a visão, o espelho abriu, eu estava pintando o cabelo, o espelho abriu, eu vi ela lá. E assim Deus faz comigo. Muitas das vezes Deus mostra uma pessoa lá do outro lado do mundo, lá questionando para interceder, ou outra pessoa que eu nem conheço, às vezes para interceder ou repreender o inimigo. Deus usa assim, gente. Às vezes mostra o que está acontecendo com uma pessoa que a gente é conhecida nossa mesmo. Deus mostra a vida espiritual, o que está em torno dela, Deus mostra. Às vezes eu estou conversando, Deus, os olhos abertos, os olhos fechados, Deus mostra. Mas nem tudo que Deus mostra é para falar também, né? E aí que é para a gente interceder, ou então ir lá, orar, buscar a pessoa como foi nessa pessoa. Então, a palavra de Deus é espiritual, a lei de Deus são espiritual. Se você quer ser resgatado naquele grande dia, no arrebatamento, seja uma pessoa espiritual. Busque a Deus espiritualmente. Às vezes você está numa igreja, deixa eu lembrar aqui, que ela não está se conduzindo conforme a palavra, como eu já tive em algumas. Não é para, às vezes o pastor não quer ouvir o que você tem de Deus para falar a ele, para falar que aquilo está errado. Então você sai e vai para outra. Pede Deus direção e sai para outra. Não precisa você bater boca. Porque o pastor, eles conhecem a palavra também. Você fala, ele não entende, não quer entender, então entrega na mão de Deus e sai para outra. Não vai bater boca nem vai chamar a atenção de pastor nenhum, não. Cai na paz. Que Deus de paz, Deus de misericórdia vos abençoe sua vida. Que as ricas misericórdias de Deus possam estar sobre sua cabeça e vos dê a paz. Não esqueça de dar o joinha. Se você achar que deve dar o joinha ou não o joinha, tanto faz. Mas dê o joinha. Assine o canal. Aí no sininho aí, da notificação, assine o canal. Não faz com muita gente que nem dá joinha, nem assina o canal. É para que o YouTube perceba que esse canal é importante e vai levar para outras pessoas que estão precisando igual você, de uma palavra, dentro da palavra de Deus, explicativa, uma palavra de Deus mesmo, para consolar o teu coração. E divulgue, compartilhe. Eu não estou ganhando nada com isso, eu não tenho tanto seguidor, eu acho que eu tenho 25 pessoas que assinaram, e muita gente que vê, mas não dá o joinha. Entendeu? Muita gente vê, visualiza, mas não dá o joinha. Nem o joinha dá. Mas seja com Deus, com todos. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para falar de Deus. A minha intenção é falar de Jesus, quanto que eu puder. Ficar com Deus.